Bom dia, que o Senhor continue abençoando, sustentando e fortalecendo a vida de cada um de vocês. É uma alegria, tanto para a Dani quanto para mim, podermos estar juntos com vocês aqui nesta manhã. Clamamos que o Senhor continue sustentando e abençoando esta igreja. Agradeço a Deus pela vida dos pastores, pela vida do conselho, que estenderam o convite para que eu estivesse aqui nesta manhã, trazendo a palavra do Senhor. Como já foi apresentado, meu nome é Alex, tenho pastoreado a primeira IPI de Machado, no sul de Minas, fica logo ali, uns 450 quilômetros daqui, umas porteiras para frente aí. Quando vocês passarem por lá, estão convidados a passar na primeira igreja de Machado, passar em casa, tomar um café, não vai faltar café, pão de queijo e doce de leite. Vocês podem ficar tranquilos que lá nós sempre temos à disposição, ok? Tenho o privilégio de vir acompanhado com a Dani. Deus nos presenteou com 2 filhos, a Isabela, nossa menina que tem 20 anos, está fazendo psicologia em Divinópolis. Irmãos, 20 anos, fazendo psicologia em Divinópolis. E o Pedro Henrique, que tem 19, que hoje estará fazendo o Enem, né? Estejamos em oração pelos nossos filhos, né, que estarão submetendo a prova do Enem. Eles não puderam vir devido a esses compromissos, mas tanto para ela quanto para mim, a Dani, é uma alegria estar com vocês aqui hoje. Eu queria convidá-los para que abrissem suas Bíblias no livro de Gênesis, no livro do princípio, capítulo 3. Eu vou ler do verso 1 até o versículo de número 13, Gênesis capítulo 3, capítulo de número 3, um texto que mostra a queda da humanidade, e diz assim as Sagradas Escrituras, ouça atentamente, mesmo assentado e assentada, a leitura da palavra. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus serei conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo, e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Amém. Até aí. Louvado seja o nosso Senhor pela sua palavra. Todos nós passamos por situações difíceis durante a nossa jornada de vida. Enfrentamos problemas, dificuldades. Nós passamos por situações de adversidades. Não tem como fugir dos problemas. Nós precisamos enfrentá-los. Passamos por batalhas em várias áreas. Enfrentamos doenças que não gostaríamos de ter,
perdemos pessoas a quem amamos, que desejaríamos que ficassem o tempo todo conosco. Passamos por muitas e muitas lutas. E em meio a elas, nós podemos reagir de duas formas diferentes: com pesar ou com desespero. Não tem como passar por uma grande perda e não ter pelo menos um desses dois sentimentos: pesar ou desespero. Há um escritor, pastor americano, Tim Keller, que ele traz uma distinção entre esses dois termos para nós. E ele diz assim: há uma diferença entre o pesar e o desespero. O pesar é uma dor para a qual existem fontes de consolação. Esse é o pesar. É uma dor para a qual existem fontes de consolo. Entretanto, o desespero é inconsolável, porque vem da perda de algo último. Se por um lado nós passamos por dores e lutas e lamentamos as perdas, mas nos sentimos amparados, sofremos o pesar. Contudo, se algo nos é tomado, tirado, se algo é arrancado de nós, e aquilo representa tudo para nós, com certeza entraremos em desespero. Algo último. O algo último do qual Tim Keller se refere é tudo que ocupa o primeiro lugar no nosso coração. É a razão da nossa existência. É o que nos traz significado, é o que nos traz propósito. É o que nos faz, de fato, levantar todos os dias e correr atrás das coisas, porque sentimos que a nossa vida tem um significado, a razão última. Entretanto, ao mesmo tempo que isto é importante, se torna um grande perigo. Ao mesmo tempo em que estabelecemos algo como último e prioritário na nossa vida, se não for Deus que esteja nesse lugar, nós teremos uma vida muito difícil, nós teremos muitos problemas. Vou dar um exemplo. Se você centrar a sua vida e a sua identidade no seu cônjuge, no seu parceiro, na pessoa que caminha com você, se esse for o fim último da sua vida, você se tornará alguém sempre emocionalmente dependente, ou talvez totalmente ciumento e ciumenta. Você vai entrar numa vida em que o seu desejo é controlar os passos do outro, porque você não consegue imaginar a sua vida se algo sair do seu domínio, porque senão você perde a sua razão da existência. Por isso a sua relação é fundamentada num sentimento de desespero, e não tão somente de lutas e sofrimentos do pesar. Se a sua vida, por outro lado, é centrada, fundamentada no seu trabalho, na sua vida profissional, você sempre procurará mantê-la a todo custo. Trabalhará excessivamente, será um workaholic, estará sempre procurando produzir mais, deixará sua família, esposa e filhos de lado, porque o seu fim último é ser bem-sucedido e realizado naquilo que você faz. Você pode perder sua família, você pode perder seus amigos, você pode perder todos aqueles a quem você ama, mas o seu coração estará centrado no seu desenvolvimento profissional para alcançar os seus próprios sonhos. Muitos podem centrar sua vida e sua identidade no prazer, na gratificação, no conforto, na vida mansa, tranquila. E aí então viver em função disso, sempre procurando algo como estratégia de fuga de responsabilidades e compromissos, porque a razão última da existência é curtir a vida, independente de qualquer outra coisa. O fato é que tudo que se torna absoluto no nosso coração, se torna a razão da nossa existência, e nos faz viver como vivemos, nos faz lidar com as situações do cotidiano. Portanto, se perdemos aquilo que mais amamos, entramos em desespero. Contudo, se o nosso coração
se o seu e o meu coração estiver de fato firmado em Cristo Jesus, o nosso Senhor, nós teremos uma maturidade espiritual, dirigida pelo Espírito Santo, para lidar com todas estas coisas que são importantes, de uma maneira saudável e equilibrada. Conseguiremos lidar com os desafios, com as perdas, com a frustração, com a decepção, com a enfermidade, de uma maneira em que a nossa vida, mesmo diante do sofrimento e da dor, será sustentada porque nós sentimos um pesar e não um desespero, porque a nossa esperança continua viva, porque ela é firmada em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós sentimos, não tem como não sofrer, não tem como não lamentar, não tem como não passar por dificuldades diante de tantos problemas, mas a nossa esperança continua viva, porque é firmada em Cristo Jesus. Mas as batalhas virão, as lutas surgirão, portanto, onde estará e onde está o meu e o seu coração nesses momentos? Quando olho para o texto que relata a queda do homem, a queda da humanidade, uma das coisas que me chama a atenção no texto, que eu gostaria de trazer para você como uma lição para nós, é que os testes da vida, elas surgem mesmo em lugares improváveis. Portanto, se prepare. Prepare-se sempre. Coloque-se sempre diante de Deus em oração para enfrentar os testes mesmo em locais improváveis. Porque há alguns ambientes que nós consideramos permissivos. Há locais em que nós imaginamos que há perigos. E muitas vezes nós evitamos tais locais. Orientamos nossos filhos, não vá, não faça, evite. Damos instruções para que se evite. Mas Eva e o seu esposo Adão desobedeceram a Deus e caíram no jardim do Éden. Eles optaram pela desobediência em um local que nós podemos dizer que era perfeito. Em um local onde tudo fora criado com o propósito de estar à disposição do homem e da mulher. Ali eles foram seduzidos e assim pecaram. O ser humano, e é isso que o livro do Gênesis nos apresenta, o homem e a mulher foi criado à imagem e semelhança do Senhor. Havia inocência. Se por um lado nós encontramos no capítulo 3 a entrada do pecado no mundo, que consideramos teologicamente como pecado original, havia anteriormente a justiça original. O homem fora criado à imagem e semelhança de Deus, e essa imagem e semelhança se perdeu com a desobediência e com a queda. Mas louvado seja o Senhor, porque ela foi resgatada através de um único homem. Se por um homem entrou o pecado no mundo, por um homem entrou a justiça no mundo e o perdão dos pecados, Jesus Cristo nosso Senhor. Mas ele pecou, ele errou, surgiu o teste, e o teste aconteceu no jardim do Éden. A serpente, que personifica o inimigo de nossa alma, foi sagaz, agiu de maneira astuta, aproximou-se da mulher, lançou dúvidas. Fora assim que o Senhor disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E a mulher então responde: não, do fruto das árvores a gente pode comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, este fruto nós não podemos. E no diálogo, na conversa, nessa conversa despretensiosa, nesse bate-papo em que a serpente lança as dúvidas, em que ela começa a provocar o sentimento do coração humano de Eva, começa então um teste que pode levar ao desenvolvimento, mas que acabou levando à queda, ao pecado. Nós vivemos em ambientes diferentes durante todos os dias. Nós vamos para o trabalho, nós vamos para casa, nós vamos para a igreja, nós vamos para o clube, nós frequentamos vários lugares, mas a verdade é que nenhum dos lugares são isentos de provações.
Nós somos provados dentro de casa, com as pessoas com as quais mais amamos. Nós podemos escolher mentir ou falar a verdade. Nós podemos decidir obedecer à voz de Deus ou desobedecê-la. Nós vamos à igreja, o local em que nos reunimos como irmãos. Existem testes e provações na vida comunitária. Podemos falar mal daquele irmão ou podemos amá-lo, perdoá-lo e caminhar juntos. O fato é que não tem um lugar sagrado ou profano em que nós não seremos provados. Nós estamos sempre passando por grandes lutas, mas o nosso Senhor, se Ele é aquele que governa e rege a sua e a minha vida, nós prosseguiremos vencendo um dia de cada vez, na dependência do Espírito Santo de Deus que em nós habita. Mas as provações virão, as lutas estarão diante de nós. Uma das coisas que eu acredito ser extremamente importante, que o texto bíblico nos leva a refletir, é que Deus falou diretamente com Adão, orientando em relação às instruções de comportamento no jardim. Adão transferiu estas palavras a Eva. Eva foi tentada e convenceu e apresentou a Adão também o fruto da árvore. Nesta situação toda, uma das coisas que é extremamente importante é buscarmos uma comunhão pessoal com Deus. Deus falou diretamente com Adão e deu a instrução. Adão se eximiu depois de ver sua esposa comendo do fruto, mas ele deveria manter firme aquilo que ele ouviu dos lábios do Senhor. Assim deve ser a nossa vida. Deus deixou a nós a sua palavra, para que nos instruísse e orientasse no dia a dia diante das provações e das tentações. Tenha a sua vida pessoal de relacionamento com Deus, ouvindo a palavra, aprendendo os ensinos do Senhor, conhecendo aquilo que é a vontade boa, perfeita e agradável de Deus para a sua vida. Porque o inimigo da nossa alma, ele tem táticas e estratégias das mais diferentes possíveis para lançar dúvidas na sua e na minha mente. Ele vem de maneira sutil questionando: é de fato assim que Deus disse? É de fato assim que está escrito? Será que esta era realmente a intenção do Senhor? São dúvidas que vão surgindo e brotando na tentativa de nos conduzir no caminho antagônico à vontade de Deus. Mas nós precisamos, com o coração aberto e humildade diante do Senhor, reconhecer que somos vulneráveis, até mesmo nos lugares mais sadios, a sermos provados e tentados. E precisamos então ter o coração aberto para ouvir a direção e a orientação de Deus. Uma das coisas que também me desperta nesse texto é o cuidado que nós devemos ter com os nossos desejos. Mesmo que pareçam legítimos, precisamos tomar muito cuidado. Nós temos muitos e muitos desejos, e a origem do desejo, ela é legítima. Nós fomos criados com necessidades, impulsos que temos foram proporcionados por Deus, inclusive, a nós. E é necessário não só satisfazê-los em muitos momentos, mas é obrigatório. Nós temos a necessidade de alimentação, nós temos a necessidade do consumo da água, nós temos necessidades fisiológicas. Faz parte da criação divina em nós esses desejos e essa necessidade que é legítima, que procede do nosso coração. Deus nos tornou seres capazes de buscar aquilo que precisamos. Inclusive, temos uma capacidade que foi dada a nós, seres humanos, de acordo com a imagem que Deus nos concedeu. Nós podemos imaginar, nós podemos criar, nós fantasiamos, algo que é próprio do ser humano. Em que sentido? Nós conseguimos ir no passado, nós conseguimos parar e pensar nas decisões que já tomamos,
E às vezes chegamos a dizer, poxa vida, se eu tivesse tomado uma decisão diferente, minha vida estaria diferente hoje. Nós pensamos isso, e por isso nós lamentamos decisões do passado. Ou nos alegramos também, ainda bem que eu decidi por isso, porque se eu tivesse tomado o outro caminho, a situação hoje seria difícil. Nós não pensamos só no passado, nós pensamos no futuro. Nós lançamos a nossa mente, imaginamos aonde vamos estar, aonde estaríamos, o que faríamos. Olha, se eu puder, daqui a pouco eu estarei. E nós começamos a usar a nossa memória, a nossa imaginação. Nós podemos ver outras pessoas em outros lugares. Nós visitamos lugares no mundo que nunca fomos, tão somente com as nossas emoções, com a nossa memória e com o nosso pensamento. E nesse nosso pensamento, passa muitos desejos, passa muitas vontades. Nós ansiamos por muitas coisas. Nós não só pensamos, mas nós começamos a desejar coisas diferentes, que nem sempre estão de acordo com a vontade de Deus. Nós pensamos, se eu tivesse casado com outra pessoa, porque esse meu marido não está fácil, pastor. Nós começamos a pensar, e se eu tivesse escolhido outra profissão? E já começamos a ficar insatisfeitos com aquilo que fazemos. E começamos a pensar no que faremos na frente, para deixar o que fazemos agora. Nós começamos a desejar coisas boas, mas também começamos a desejar coisas desagradáveis. Nós desejamos. E Satanás, a serpente, chega diante de Eva e diz para ela, em relação ao fruto, lança a dúvida de que Deus saberia que eles não morreriam, e aí então, ao dizer isso, a mulher olha para o fruto no meio do jardim, e vai dizer o texto seguinte, olha só, observe, versículo 6, vendo a mulher que a árvore era boa para comer, para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar conhecimento, para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Satanás conseguiu atingir o ponto máximo de sua estratégia, que era despertar o desejo e interesse no coração da humanidade. Nós vemos aqui uma necessidade física, a necessidade da alimentação. Se apela no texto para a questão da questão estética. Nós vemos que o fruto, ele era agradável aos olhos. E temos o senso de poder presente aqui também. Porque uma das estratégias usadas é a seguinte: quando você comer desse fruto, você se tornará conhecedor do bem e do mal, assim como o Criador, assim como Deus. E aí então, os olhos que já contemplavam a beleza do fruto, começou a contemplar também a beleza do poder. E eles então desejaram. Não só desejaram, como deram cabo à necessidade, saciaram o seu desejo. Nós temos desejos, e por mais que eles nasçam de algo legítimo, eles podem prosseguir para um desvio da nossa relação e da nossa comunhão com Deus. Jesus foi tentado no deserto da mesma forma. Evangelho de Mateus capítulo 4, do versículo 1 ao 11. Satanás tentou fisicamente Jesus, depois de 40 dias no deserto, tendo fome e sede. Satanás chega diante de Cristo e diz: eis aí pedra, o que impede-o de transformá-la em pão? Mas Jesus resistiu à concupiscência da carne, um termo usado por João na primeira carta, capítulo 2, versículo 15. A concupiscência da carne, o desejo que está presente em nossos membros. Satanás pega Jesus e leva a um alto do templo e desafia Jesus, apelando ele para o senso de poder. Lança-te daqui, lança-te do alto, e o Senhor dará ordem aos teus anjos para que te guarde. Ele resistiu à necessidade de demonstrar que ele tinha poder sobre tudo.
que ele poderia estalar dos dedos, fazer com que anjos o guardassem. Ele não foi soberbo, ele conseguiu, nesse momento, demonstrar a nós, pegando as palavras de João novamente, que nós precisamos vencer a soberba da vida. Satanás, numa terceira tentativa, leva Jesus a um alto monte, apresenta os reinos e as glórias do mundo, faz com que ele olhe tudo, e diz: se você tão somente se dobrares, se curvares diante de mim, me adorares, eu te darei todos esses reinos. A concupiscência dos olhos. E Jesus então respondeu: está escrito, tão somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. O desejo é intenso em nós. O Senhor disse para Caim que o desejo estava à porta, só que cabia a ele dominá-lo. Nós, humanamente falando, somos limitados no autocontrole, mas se buscarmos a Deus acima de todas as coisas, se entregarmos o nosso coração e vivermos na dependência do Espírito de Deus, o Senhor nos dará direção e instrução para vencermos as batalhas da vida. Teremos lutas, dificuldades, mas em Cristo seremos mais do que vencedores. Temos desejos, coloca diante de Deus, coloca diante do Senhor, não ceda aos seus caprichos e aos seus desejos, busque o Senhor de todo o seu coração, e Ele há de guardá-lo durante todo o tempo. Somos seres desejosos, mas sabemos que para a satisfação de muitos desejos, as consequências são reais e presentes. Portanto, busque a Deus, coloque-se diante do Senhor. Terceiro e último lugar, outra lição que eu achei importante aqui nesse texto: confesse seus erros, confesse sempre os seus erros, mesmo nas situações mais difíceis. Quando nós colocamos algo em primeiro lugar na nossa vida, no lugar de Deus, como o parceiro, a parceira, o marido, a esposa, os filhos, ou colocamos o nosso trabalho, nós damos um poder enorme a essas coisas, porque achamos que estamos no controle desses que amamos e daquilo que nos preocupa, e ansiamos por mantê-los sempre perto de nós, não queremos perder de maneira alguma, e isso nos dá medo. Como falei, é desesperador pensar em perder aquilo que é tão significativo para nós. O que dá mais medo a você, sem dúvida, é algo que está latente no seu coração. E uma das coisas que nós vemos aqui no texto, é que quando o Senhor pergunta a Adão onde ele está, o versículo 10 diz que ele responde, e ele vai dizer: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo, e me escondi. Adão, quando ele comete o erro, quando ele desobedece a Deus, e entra numa vida de pecado, ele começa a temer, mas o medo dele não é de estar longe da presença de Deus, porque ele se esconde da presença de Deus, mas o medo dele é expor a sua vergonha, é expor o seu fracasso, é expor o seu erro. Ele se esconde de Deus numa tentativa de se proteger daquilo que ele mesmo fez de errado. Ele tenta se justificar e buscar uma isenção diante de Deus da sua responsabilidade. Esse é o medo no coração dele. Ele não confessa a sua falha, ele não confessa o seu erro, ele começa a criar o seu próprio ídolo no coração, que é a si mesmo. E isto fica muito claro no diálogo dele com Deus, porque Deus diz: como é que você sabe que você está nu? Você comeu da árvore que eu falei para que não comesse? E aí então, ao invés de confessar o seu erro e dizer: Senhor, eu desobedeci a ti e comi,
ele diz: Senhor, aqui ó, foi a mulher que tu me deste. Nós começamos a criação com duas pessoas, Adão e Eva, e já temos 4 culpados: a serpente, Deus, Adão e Eva. Já começa a arrumar culpados para a responsabilidade que lhe cabia. Ele se defende e culpa o outro. Ele começa a se defender pela necessidade de buscar uma razão de existência em si mesmo. Perceberam que estavam nus, se esconderam de Deus, o medo e o receio está presente e tenta assim estar distante do Senhor. Todas as vezes que nós nos isentamos da nossa responsabilidade, que nós não assumimos a nossa culpa, nós prejudicamos as nossas relações. Na tentativa de proteger aquilo que amamos de uma maneira equivocada, prejudica exatamente aquilo que queremos salvaguardar. Vou explicar. Muitas pessoas, na tentativa de salvar o casamento a qualquer custo, mentindo, não confrontando o cônjuge de maneira bíblica e correta nos erros que o outro apresenta de egoísmo, às vezes mentira, algo que veio na sua formação, na tentativa de proteger aquilo que tanto quer segurar, acaba se rebentando, porque o estresse é presente, o sofrimento de anos de casamento começa a se tornar insuportável, a relação vai se desgastando, a mudança não acontece, porque o confronto não ocorre, e o desfecho é a perda. É incrível como conseguimos, pelo nosso orgulho ou pelo desejo de proteção, como nós conseguimos prejudicar aquilo que tanto desejamos ver caminhando bem. É como o pai que ama o seu filho, vê-o crescendo, olha para o filho e fala assim: eu amo esse menino, mas esse menino é mal-humorado. Eu sei que aqui na IPI de Rio Preto ninguém tem filho mal-humorado, né? Isso aí é só lá no sul de Minas Gerais, mas vamos pegar esse como exemplo, né? Tem 2 filhos, você tem um filho sociável, tranquilo, que se relaciona, e o outro mal-humorado. Você olha e fala: ele é mal-humorado. Aí você tenta uma vez corrigir, filho, tenta 2, 3, aí você se cansa e fica com receio de criar um problema com o seu filho, e você deixa, fala: ele é mal-humorado, mas é assim mesmo, né? A vida é difícil, deixa ele. E você evita alguns confrontos educacionais com receio de criar uma barreira entre você e seu filho. Aí você vê aquela criança que você ama crescendo, só que quando ela se torna adulta, ela se casa, e ela não vai casar com você, vai casar com outra pessoa. E aí a esposa dele acorda o 1º ano, o homem todo dia mal-humorado, 2º ano, 5º ano, 10º ano, aí o gabinete pastoral começa a encher de aconselhamento. As lutas começam a vir, e você que tomou decisões de proteção, ao invés de ensino e educação, vê a pessoa que você mais ama passando por crises de relacionamento tão profundas, e você começa a culpar a moça que vive com ele, porque ela não entende, ela não o aceita como ele é. Você começa a transferir a responsabilidade que era tua, de ver as falhas de caráter no seu filho, e ajudá-lo a se tornar a imagem e semelhança de Cristo. Nós fazemos como Adão fez, nós transferimos a nossa responsabilidade para um sistema de autodefesa, mas sofreremos da mesma forma as consequências daquilo que se tornou ídolo no nosso coração. Adão assim o fez, mas nós, no Senhor, podemos tomar decisões e fazer de forma diferente.
identificar em nossa vida e em nosso coração o que tem ocupado o primeiro lugar e pedir para que Deus nos dê um amor profundo para com Ele, para que desta forma saibamos lidar com todas as demais coisas de uma maneira saudável e correta no nosso dia a dia, nos voltar para o verdadeiro Deus. Quando Abraão foi chamado por Deus a sacrificar seu filho Isaque no altar, Deus estava pegando algo que poderia vir a se tornar algo último no coração de Abraão, diante de Deus. Deus não era favorável ao sacrifício de crianças, como era o deus Moloque na época. Deus não tinha o propósito de fazer com que a criança de fato morresse, mas Deus trabalha com o coração de Abraão, dizendo assim: este é o teu filho, o filho que eu te dei, é o filho da promessa, mas eu continuo acima dele no seu coração. Você só vai saber lidar com a promessa, você só vai saber lidar com tudo que foi dado, se de fato seu coração estiver ligado a mim, porque senão, o que ocupa o coração humano é desespero. Se não for Deus a trazer paz no nosso coração, quando você chega na clínica médica e o resultado do exame é apresentado, se não for Deus segurar firmemente nas minhas mãos, o desespero toma conta. Se não for Deus trazer conforto e consolo para nós, quando alguém a quem amamos parte, se não for a esperança viva que procede dele, de que nós cremos na vida eterna, o desespero toma conta. Se não for o Senhor que nos sustenta, que nos ampara, quando nós dedicamos anos da nossa vida a uma instituição, a uma empresa, e o desemprego chega, nós nos sentimos inúteis e achamos que a razão da nossa vida se acabou, mas quando estamos firmados no Senhor, sentimos dores, passamos por pesares, mas dizemos: eu creio que o meu Redentor vive, e prosseguimos com esperança. Portanto, confesse os seus erros, deixe Deus trabalhar o seu coração, não se isente das suas responsabilidades. Nós somos falhos, e quanto mais reconhecermos as nossas falhas, quanto mais honestos formos diante de Deus conosco mesmos, mais maduros nos tornaremos, e menos equívocos cometeremos, e prosseguiremos numa comunhão profunda com Deus. Que Deus assim nos sustente, que a graça dEle te fortaleça, que o Espírito do Senhor renove as suas forças, que possamos, através da reflexão de hoje, da mensagem, colocar o nosso coração, a nossa vida, nas mãos do único que tem poder para cuidar de nós em toda e qualquer situação. Que o seu casamento seja um casamento abençoado, porque Deus haverá de dirigir o seu coração e a sua vida na vida conjugal. Que Deus te dê sabedoria para dar a palavra certa na hora certa, para poder saber confrontar no momento apropriado, para saber ouvir no momento adequado, mas que tudo parta do trono da glória dEle, e não de uma vontade humana, de tentar controlar tudo, porque só Ele está no controle de todas as coisas. Que o seu trabalho seja produtivo, que você seja alguém que cresça profissionalmente, que desenvolva, que alcance muito dos seus sonhos, mas que seja de uma maneira sadia, sem perder a sua família, sem dedicar tempo ao crescimento dos seus filhos, sem deixar de orientá-los na vida espiritual, que você consiga conciliar a sua vida profissional com a sua vida como um todo, porque você jamais conseguirá separar uma coisa das outras. Caminhando dessa forma, nós viveremos para a glória de Deus, para a honra do Senhor, e viveremos uma vida saudável, uma espiritualidade equilibrada, na presença do nosso Senhor, que tem todo o poder nos céus e na terra. A solução para a nossa vida, a solução para a nossa caminhada, está única e exclusivamente na pessoa de Cristo. Portanto, nós devemos e precisamos, a cada momento, nos colocar nas mãos dEle. Que Deus assim nos abençoe e nos sustente. Eu queria ter mais um tempo de oração com os irmãos e irmãs. Gostaria que você fechasse seus olhos, curvasse sua cabeça. Quais são as batalhas que você tem passado? Há algo trazendo desespero? Há algo trazendo inquietação à sua alma e ao seu coração?
Coloca diante de Deus. Há preocupações que o afligem. Há situações que têm provocado adversidades profundas. Coloque diante do altar de Deus. Você tem se sentido provado em situações e em lugares improváveis. Peça para Deus te dar discernimento. Peça para Deus te dar sabedoria para lidar com todas essas coisas. Os teus desejos são intensos. E você tem visto que tem desejos que têm passado pelo teu coração que não são bons. Coloca diante de Deus nessa manhã, no nome de Jesus, para que tudo que é bom, perfeito, se é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, que sejam estas coisas que ocupem o vosso pensamento. Que o Senhor te ajude a vencer essas provações. E se há erro, se há algum pecado, confessa diante do Senhor nessa manhã. Confesse, fala: Deus, eu que estou errando. A situação familiar não está bem porque eu estou errado. Senhor, na minha igreja, eu que estou errado, eu que preciso melhorar minha postura, preciso melhorar a minha forma de relacionar. No meu trabalho a situação está difícil, mas sou eu quem preciso procurar formas adequadas. Ore ao Senhor. Senhor eterno, te agradeço aqui nesta manhã, pela vida dos nossos irmãos e irmãs aqui da primeira IPI. Te agradeço, ó Pai eterno, por esta oportunidade que temos de nos reunirmos em Teu nome, ouvirmos a Tua palavra, entoarmos cânticos de adoração ao Teu santo nome. Agora, Pai, nós mais uma vez clamamos ao Senhor que nos socorra, que nos ajude. Que o Senhor venha nos dirigir por meio do Seu Espírito Santo, em todos os lugares aonde estaremos no decorrer desta próxima semana. Que estejamos atentos e com o coração voltado para Ti, porque até mesmo nos lugares mais improváveis, as provações surgem, as tentações acontecem. Senhor eterno, proteja nós que somos o Teu rebanho, e que assim possamos ter discernimento na hora e no momento, para que venhamos agir de maneira sábia e prudente. Deus eterno, clamamos a Ti que o Senhor nos proteja de nós mesmos, dos nossos desejos internos, proteja-nos dos desejos pecaminosos, daquilo que se torna a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Livra-nos, Senhor eterno, disto que está presente no coração humano e nos leva a uma vida de dedicação e entrega ao Senhor, ó Deus. E Pai, em especial, perdoa os nossos pecados, ó Pai, perdoa as nossas falhas, perdoa as nossas omissões, perdoa as palavras ditas de maneira inoportuna, perdoa-nos as atitudes equivocadas, perdoa-nos, ó Deus, por qualquer falha que tenhamos cometido e ajuda-nos, ó Deus, a termos uma postura íntegra em todas as coisas, para que façamos tudo para a honra e glória do Teu nome, Pai. Senhor, continua sustentando esta igreja, continue abençoando este povo que se chama pelo Teu nome, Pai. Senhor eterno, continue amparando o conselho e pastores dessa igreja. Senhor eterno, continue revigorando esta comunidade cristã que ama e teme o Teu nome, ó Pai. Que o nosso único medo, Pai eterno, seja o de não fazer a Tua boa, perfeita e agradável vontade, seja estar distante da Tua presença, Pai, que assim, em nosso coração, o que ocupe de fato, é a alegria de estar diante do Senhor, sabendo que o Senhor nos ama, nos perdoa, que o Senhor nos aceita como somos, mas que tenhamos alegria em ter uma vida de transformação para a honra, glória e louvor do Senhor. Em nome de Cristo, nosso Senhor amado, nós oramos agradecidos por tudo. Amém, ó Pai. Amém.